Opa galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Quadro e Ciência, trazendo aqui o segundo vídeo especial sobre a série Dark, tá? Essa sequência de vídeos muito especiais. Hoje a gente vai falar sobre filosofia, tá? A filosofia por trás da série, as referências filosóficas, que a maioria são bem explícitas, tá? Mas eu vou falar algumas coisas aqui relacionadas também, que não necessariamente apareceram na série, mas que provavelmente serviram como inspiração ou tem uma temática muito semelhante, tá? Então, depois da vinheta, bom galera, primeiro eu vou falar aqui sobre o Édipo Rei, tá? Essa história aí escrita pelo Sófocles, um escritor, né, grego, tá? É uma peça de teatro, por volta do século V a.C., tá? A história de Édipo Rei, eu acredito que a maioria das pessoas já conhece, é uma tragédia e fala muito sobre o destino. Por quê? Porque o rei de Tebas, ele consultou o oráculo de Delfos, é tão famoso na Grécia Antiga, e o oráculo disse que o filho dele o mataria, né? Essa seria a tragédia dele. E ao saber dessa notícia muito triste, ele então, né, tem um filho e o abandona, achando que o filho, né, não vai sobreviver, o bebezinho aí abandonado. Mas na verdade é encontrado por pastores, tá? E cresce achando que aqueles pastores ali são os seus pais, né? Esse é o nosso Édipo. E bom, o que acontece? Quando ele cresce, ele vai até a cidade de Tebas, tá? E aí, nesse percurso, ele acaba matando o seu verdadeiro pai, sem saber, né, que é o seu pai. E ele encontra a Esfinge, tá? Essa figura tão mística, que seria parte leão, parte mulher, que faz o famoso enigma, né? Que tem a famosa frase aí, né? Decifra-me ou devoro-te. Ou seja, ele tem que decifrar o enigma, senão seria devorado pela criatura. O enigma tão famoso, né, tem a relação com o número 3, né, simbologia que eu já falei no vídeo anterior. Olha só, a Esfinge pergunta o seguinte: qual é a criatura que de manhã anda de 4, de tarde anda de 2 e ao anoitecer anda de 3? A grande parte das pessoas, na verdade todas as pessoas que encontraram a Esfinge anteriormente, não conseguiam acertar o enigma e acabavam devorados. Mas Édipo rapidamente responde que é o homem, porque ele engatinha na infância, né, anda com as pernas durante a vida adulta e na velhice, né, usa um bastão, alguma coisa, uma muleta para se apoiar. E assim a Esfinge acaba se matando. E Édipo vira o rei, casa-se com sua mãe, sem saber, né, que era sua mãe, e ao consultar o oráculo descobre isso, que ele tinha sido amaldiçoado e toda a vida dele era marcada por essa tragédia de matar o pai e casar com sua própria mãe. E assim que ele fura os seus olhos e sua mãe acaba se matando. Então você vê uma vida completamente marcada pela tragédia, marcada pela questão do destino, que todas as ações das pessoas basicamente iam contra o seu destino, né, e acabam realizando. Ou seja, a intenção do pai dele inicialmente de evitar essa tragédia, né, de bular de alguma forma o destino, faz com que o destino se concretize. Então vocês veem que eles não têm liberdade alguma. Começa aí o debate sobre o livre-arbítrio versus o destino. Será que o homem tem escolha ou será que são apenas peças de uma grande história, né? Será que nós somos apenas instrumentos aí, nós não temos liberdade alguma nesse grande jogo que é o universo? Bom gente, prosseguindo aqui para a próxima temática, que é a seguinte, tá? A Caverna de Platão. Essa alegoria muito conhecida das aulas de filosofia, é uma das histórias mais conhecidas, se não a mais conhecida alegoria de toda a história da filosofia ocidental, que é introduzida aí no livro A República, se eu não me engano, né, por Platão, que basicamente vai falar o seguinte: imaginem pessoas que cresceram presas dentro de uma caverna.
né, estão acorrentadas, elas só conseguem olhar para o fundo da caverna e ver as sombras projetadas. Então elas acreditam que aquele é o mundo, ou seja, elas estão presas aí na ignorância, elas acreditam que as sombras são realmente o que o mundo é, o que as coisas são. E, por algum motivo, um deles acaba se libertando, sai da caverna e vê o mundo real, vê as cores, vê como o mundo de fato é. E ao retornar e contar para os outros, ele acaba sendo morto, né? Os outros não aceitam que tudo que eles conhecem é mentira e que aquela é a verdade. Bom, vocês podem notar aqui na série Dark, desde o início, desde o primeiro episódio, a figura da caverna é extremamente importante, ela é chave. É ela que faz essa mudança na história do mundo comum, típico, né, das pessoas, da situação normal, para o desenrolar de todo o enredo, né, para as situações esquisitas que começam os desaparecimentos, a viagem no tempo, tudo mais é introduzida pela figura da caverna. O que é que eu acho sobre isso? Eu acredito que eles usaram muito inteligentemente a caverna, né, para fazer essa referência à alegoria de Platão, no sentido de que basicamente a caverna aí é o processo de passagem, né, para fora, para o mundo exterior. Ou seja, os personagens que adentram na caverna e consequentemente saem do outro lado, né, viajando no tempo, coisas assim, eles começam a descobrir cada vez mais a verdade a respeito dos mistérios da cidade e tudo mais, né, que os cerca naquele mundo. Ou seja, percebem que as coisas que eles conheciam não eram bem assim, tá? Existe toda uma verdade por trás disso, né? Eles estavam apenas vendo sombras projetadas, uns mistérios ali, e começam a descobrir a verdade, tá? Então eu achei essa sacada muito inteligente da série. A gente pode explorar muito mais, claro, a filosofia de Platão é muito mais rica sobre isso, tá? Explicações sobre a alegoria da caverna, tem relação com o que aconteceu com Sócrates, tá? Digamos assim, o mestre de Platão. E tem relação também com as ideias do mundo, com o mundo das ideias, né? E tudo mais. Então sugiro aí vocês dar uma procurada, dar uma lida sobre isso, tá? Mas sobre a série, basicamente isso aqui que eu queria passar para vocês. Bom, gente, não é possível falar aqui sobre filosofia, sobre tempo, sem citar, né, a ideia aí dos filósofos mais aí da Idade Média, cristãos, né? Como o Santo Agostinho. Por quê? Santo Agostinho, no seu livro Confissões, né, ele traz uma reflexão bem interessante sobre o tempo, muito influenciado com as ideias religiosas da época. Lembrando aí que o Santo Agostinho é lá do início do cristianismo, né, no século 4, 5 depois de Cristo, né, bem no início ali do cristianismo. E ele vai falar o seguinte: bom, o tempo é algo que eu sei, mas se você me perguntar, eu já não sei. Ou seja, a ideia de noção intuitiva. Nós todos temos uma ideia do que é o tempo, nós trabalhamos com isso, nós olhamos no relógio, nós medimos o tempo de duração das coisas e tudo mais. Mas quando nós paramos para refletir de fato sobre o que é, a ideia começa a parecer vaga, começa a ser difícil colocar em palavras ou colocar numa sentença de fato o que começa a parecer vaga, começa a ficar difícil de colocar numa frase ou numa sentença de fato o que é o tempo, né? Definir o tempo é algo bastante difícil. Santo Agostinho é o primeiro aí na filosofia a destacar isso. E bom, o que é que ele raciocina? Basicamente o passado já não existe mais, porque o que foi, sabe, já foi, está inalcançável o tempo, digamos assim. Nós não conseguimos ir até ele. E o futuro também é sempre uma ideia que nós temos de algo que vai vir, mas que nunca chega, digamos assim, né? O presente é o agora. Talvez o presente seja o único momento que exista, de fato, né? O único momento que a gente tem certeza que existe, porque é o agora. E bom, duvidar do agora seria duvidar de tudo, não é mesmo? Então, na realidade, para Santo Agostinho, nós vemos que passado, na realidade, não é o passado em si, mas sim uma ideia presente do passado, ou seja, as lembranças que nós temos agora, né, as memórias, os relatos que nós temos hoje, no momento, sobre o passado. E o futuro também é a mesma coisa. Uma ideia do futuro no presente, ou seja, agora nós temos um certo medo, uma ansiedade, expectativa e tudo mais. Nós temos uma idealização sobre o que é o futuro, mas o futuro de fato não nos pertence, né?
nós não temos acesso a ele. Isso é muito curioso, muito interessante, e faz essa divisão, né, de 3 partes também, passado, presente e futuro. Muito presente aí na série Dark, tá? É uma reflexão bastante interessante, e depois eu vou retomar um pouco disso no próximo vídeo, né, com a ideia de Einstein. Olha que só, que interessante. Bom, galera, já que eu falei do Santo Agostinho, né, vamos falar do grande escolástico também aí, mais da filosofia medieval, digamos assim, mais para o final da Idade Média, né, que é o São Tomás de Aquino, que vai falar também sobre o tempo, resgatando as ideias aristotélicas, né, ou seja, a ideia de Aristóteles do movimento e tudo mais, das causas, não é? E bom, a ideia é que para São Tomás de Aquino, o tempo e o movimento estão intimamente relacionados, tá? E sendo que o tempo ele é algo mais da percepção psicológica, né? Nós notamos que o tempo está passando, é algo mais interno, mais psicológico. Mas basicamente, o tempo nos permite fazer essa marcação de coisas que são antes e depois, né? Ou seja, também tem uma ideia aí de causa e consequência relacionado com o tempo. Bom, se tudo tem uma causa anterior, né, no tempo, se a gente for puxando isso e perguntando o porquê das coisas, né, e procurando causas, intuitivamente nosso raciocínio nos dá a resposta que em algum momento tem que ter um início, né, um estalo inicial. E basicamente o que ele pega? Ele pega essa ideia aí do Aristóteles do motor que não se move, né, do início de tudo, a primeira causa, né, que ela movimenta tudo, mas ela não movimenta a si mesma, e ele diz que isso é Deus, né, fazendo aí uma ponte com o cristianismo, com o pensamento medieval, ou seja, a origem do tempo, a origem de tudo seria Deus, né, o primeiro movimento, o primeiro estalo das coisas que fez tudo acontecer. E bom, nós podemos extrapolar um pouco esse raciocínio, claro que não se encontra exatamente assim na filosofia cristã, na filosofia do Santo Tomás de Aquino especificamente, mas nós podemos raciocinar que se Deus dá origem ao tempo, né, ele foi a primeira coisa, o primeiro princípio, a primeira ação, a primeira causa para todo o universo, então nós podemos raciocinar que Deus é o próprio tempo, né, assim como é mencionado pelo personagem Adam, que eu já citei no vídeo anterior, né? Então só esse adendo aqui, muito interessante. Bom, e quando nós chegamos aí já na Idade Moderna, né, o desenvolvimento da filosofia aí com o Iluminismo e tudo mais, já depois aí da Revolução Científica, né, estamos nesse período aí, nós temos a figura do Kant, né, o Immanuel Kant, que foi um dos filósofos sensacionais, assim, que trabalhou em diversas áreas da filosofia, né? Falou de ética, falou de epistemologia, praticamente tudo. E inclusive, tá, eu não compartilho dessa ideia, né? Mas é bastante interessante que o Stephen Hawking, né, o físico, ele disse que Kant foi o último filósofo, né? Que depois de Kant não existe mais espaço para a filosofia. Eu discordo dessa ideia, mas aí mostra já o impacto que Kant teve. E bom, sobre o tempo, Kant vai dizer, vai começar a se questionar o seguinte: seria o tempo infinito? Será que o tempo teve uma origem ou não? Porque se nós paramos para pensar que o tempo não teve origem, ou seja, que existe um passado infinito, né, para trás e um futuro infinito pela frente, por que que as coisas estão acontecendo agora? Deu para entender? Vamos lá. Se houve infinito tempo anterior, então foi tempo bastante para que tudo que tivesse que acontecer no universo acontecesse. Tem um paradoxo sobre estrelas bastante interessante sobre isso. Que basicamente, se houve tempo infinito para o nascimento de estrelas em todas as regiões do universo, e se o universo, né, tem digamos assim, ele é homogêneo e tudo mais, tem uma distribuição relativamente uniforme de matéria, então nosso céu deveria ter estrelas em todas as direções, né? Deveria ser recheado de pontos brilhantes, assim, de maneira que a gente não consegue nem distinguir. E não é isso que acontece. Ou seja, dá uma ideia aí de início. Ou seja, será que existiu um momento
inicial e não deu tempo suficiente para todas as estrelas nascerem, ou então não deu tempo suficiente para a luz dessas estrelas chegarem até nós, entendeu? Basicamente, esse é o raciocínio. E isso também tem a ver com o desenvolvimento da ciência, como falando dessa questão das estrelas, mas tem a ver também com a área da termodinâmica, né? O equilíbrio térmico. Se houve tempo suficiente, o universo deveria ter entrado em equilíbrio térmico e não trocar mais calor, e praticamente a gente chegaria no estado aí final, né? A morte térmica do universo. E nós vemos que não é isso que aconteceu. Então dá a ideia que houve sim uma origem, um início. Mas indo nessa ideia de Deus, e se Deus é um ser atemporal, está fora do tempo, como é geralmente dito, né, pela visão ocidental, então por que ele esperou tanto tempo para o início do tempo? Porque o que ele fazia antes da criação? Né? O que eles estavam fazendo? O que ele estava pensando? Enfim, isso abre uma série de problemas filosóficos, um pensamento bem interessante, mas nós podemos marcar aí que o tempo realmente teve um início. E bom, seguindo o raciocínio filosófico aí, né, em ordem cronológica, nós temos o Hegel. O Hegel vai falar uma coisa muito interessante, que o homem é fruto do seu tempo. Ou seja, você é influenciado pelo momento que você vive, né, totalmente da cultura, do meio, entre outras coisas. E ele chama isso de espírito do tempo, ou em alemão, é o termo original que ele usou, o Zeitgeist. E aí você já vê que o pensamento alemão está muito relacionado com essas temáticas de tempo e tudo mais, que eu acredito que foi também um dos motivos dessa série Dark ser alemã, sabe? Não é apenas uma coincidência, mas que existe todo um fator cultural também, ou seja, todo um espírito do tempo que influenciou a própria série, tá? Mas a ideia é basicamente essa. Ele fala sobre que existe a tese, né, que seria o pensamento vigente, o pensamento da época mais forte assim, estabelecido, e a antítese, a antitese que surge, né, para questionar essa, ou seja, pessoas que começam a discordar e tudo mais, começam a criar um sentimento oposto, né, um pensamento oposto, e nessa briga, nessa batalha da tese e da antitese, né, vai dar origem a uma síntese, um novo pensamento, né, que vai unir um pouco dos dois aí, que vai no fundo girar a nova tese. Vai dar origem a uma nova tese, e por aí o movimento, o ciclo acontece. Você vê isso muito quando você estuda a história da arte, né? Que a arte ela tem esses ciclos, meio que o movimento artístico vigente, o sucessor dele, né, o posterior, vem para questionar, para quebrar com os padrões, e aí surge outro que vai vir para resgatar, né, questionar esse atual e resgatar coisas anteriores, e por aí vai, a arte sempre nesse ciclo, né, meio que uma espiral assim. Bastante interessante. Isso acontece com a moda, né? Isso acontece com várias outras questões aí. Tanto até da política, no pensamento político e tudo mais. Por isso que dá essa ideia de que a vida do homem é cíclica, né? A tese, a antitese, dando origem à síntese e esse movimento constante. Por aí vai. Muito aí da filosofia do Hegel, que nós podemos ver isso claramente na série, né? Os grupos opositores, todos tentando, né, lutar um contra os outros e tudo mais, tentando também compreender o que é que está acontecendo na cidade e como eles poderiam conseguir sair daquela situação. Galera, ia chegar da hora que eu acho que a maioria de vocês estavam esperando, porque é impossível falar de filosofia de Dark sem citar esse cara que é o Friedrich Nietzsche, tá? Que foi até citado aí na abertura da segunda temporada, né, como se fosse uma epígrafe abrindo a segunda temporada. Ele também foi citado em alguns diálogos entre personagens, tá? Lá na primeira temporada. E a ideia principal que eu vou trazer aqui não é necessariamente aquele niilismo ou o crepúsculo dos ídolos, que são ideias bastante populares, né, são as principais, mas uma aí que também é famosa, de certa forma, que é o eterno retorno. Basicamente vem da ideia de que se o tempo, né, seguindo esse raciocínio de tempo ser infinito, a única maneira das coisas estarem acontecendo agora é se tudo fosse um ciclo, né, interminável. Ou seja,
o que você está vivendo hoje, você já viveu anteriormente, infinitas vezes, sabe? Tudo está sempre se repetindo. E aí o fim da história é o início da mesma. E assim vai, assim vai. Por isso, né, que também está associado à ideia do déjà vu. Quando a gente tem um déjà vu, a explicação seria que fosse uma lembrança de um desses ciclos anteriores, tá? Que por algum motivo a gente despertou ali no momento. E, bom, se nós estamos presos a um destino, né? Se o homem tem um destino que ele já cumpriu infinitas vezes, o que cabe a gente nesse jogo? Será que a gente tem que romper com o destino? E o Nietzsche fala sobre o amor fati, ou seja, o amor ao próprio destino. O homem, né, deveria aceitar e amar a vida como ela é, né? Aceitar a beleza, a vida, como ela proporciona, como o seu destino de fato é. Então essa seria a ideia do amor fati, que está diretamente relacionado com as ideias aí da série, né? Principalmente quando você pensa que se tudo aquilo foi fruto de um erro, né? Então o destino dos nossos personagens é realmente dar um fim àquilo, sabe? É o mais correto. Eles têm que aceitar que a sua existência não passa de um mero erro. E será que é fácil abdicar da própria vida por algo maior? Então, é isso que a gente vai comentar aí com o próximo filósofo. Eu sei que vocês gostam muito de Nietzsche, tá? Mas para resumir, é isso aí que eu vou trazer aqui no vídeo. Bom, e o nosso próximo filósofo aqui, né, que segue essa linha do Nietzsche, tá? É o Albert Camus, né? Provavelmente eu estou pronunciando errado porque é francês, mas tudo bem, tá? Quem souber mais francês do que eu pode me corrigir nos comentários. Alguns fãs falam que Camus, ou algo do tipo, né, um nome francês. E basicamente esse filósofo reflete muito sobre a ideia do suicídio, tá? Não de forma social como o do Camus, mas o suicídio analisando o sujeito, o indivíduo. E aí ele pensa que a maior questão filosófica de todos os tempos é essa, é o suicídio. Por que continuamos vivos? E ele fala que o mundo é um completo absurdo, que a vida é um absurdo. E se você parar para pensar, realmente é. Realmente estarmos vivos e não ter nenhum motivo, e toda a complexidade desse universo parece um absurdo, e cabe a nós aceitar, né? Essa seria a melhor forma. Aceitar o absurdo, abraçar como ele é, não entrar em conflito. E segue sim esse raciocínio do amor fati, se você pensar bem. É bem interessante isso. E acho que está intimamente relacionado aos personagens, principalmente na ideia do mito de Sísifo. De forma resumida, Sísifo foi um homem que foi condenado pelos deuses, né, no inferno a ficar subindo, rolando uma gigantesca pedra, né, fazendo um enorme esforço em uma colina. E sempre quando ele estava lá no finalzinho, a pedra rolava tudo abaixo e ele tinha que novamente começar esse trabalho árduo no ciclo sem parar. E Camus compara isso com a própria vida, não é? Nossa vida, a gente teria esses ciclos, e a gente está fazendo ações que não parecem ter nenhum propósito, né? Parece ser em vão, pois a pedra vai rolar, nós vamos voltar para o início e nos perguntarmos por que a gente está fazendo isso o tempo todo. Então nossos personagens, né, para vencer, para romper o ciclo eterno e sem fim, eles tiveram que fazer isso, né? Dar um fim de vez a tudo aquilo, mesmo que isso significasse o fim da própria existência. Bom, e para finalizar, né, eu quero falar um pouco sobre Sartre, né, um filósofo existencialista e já do século XX, né, meados do século XX, que vai falar que a existência precede a essência. Então nós não temos uma essência, né, a gente vai se mudando na nossa vida, no decorrer da nossa vida, e fala muito sobre o livre-arbítrio, sobre a ética, e eu quero puxar principalmente aí para a ética, sabe? Lógico, ele traz do seu pensamento muita ideia do livre-arbítrio, e eu vou brincar um pouco. E se fosse o contrário? E se o tempo fosse determinado? Se o homem estivesse preso a um destino? Será que nós seríamos culpados pelos nossos crimes ou pelos nossos atos? Se no final nossas ações não têm a menor escolha?
como é que a gente vai culpar alguém, né? Porque o princípio seria esse: você tem um livre-arbítrio, então você é responsável pelas suas decisões. Mas se não tivermos isso, toda a ética que nós construímos, ela cai por terra. Então, será que algum daqueles personagens de Dark eu posso condenar suas ações? Será que eles todos não são parte de um grande jogo, né, macabro, e todos tiveram que fazer o que tinha de ser feito, né, seguiram um roteiro, mesmo sem saber? É algo curioso, não é mesmo? E eu deixo essa reflexão aí para vocês. Será que você é realmente livre, ou será que nós estamos amarrados aí pelo destino? Então, galera, muito obrigado. Esse aqui foi o segundo vídeo. Eu sei que está muito denso, e aguardem para o próximo, tá? O próximo derradeiro vídeo falando aí sobre a ciência. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva para continuar aí, para ajudar o meu trabalho. É isso, e até a próxima.